O Estado de Israel está localizado no Oriente Médio e está no centro de um conflito histórico com as nações palestinas. Há anos, o combate pelas terras pertencentes aos judeus causa um impacto cada vez maior na vida do povo, que é marcado pelas consequências da guerra e das intervenções de outros países que buscam uma solução para esse conflito. Ao mesmo tempo que o mundo se volta para esses povos, nem sempre Israel é contemplado com um olhar justo. Em meio a tudo isso, como Israel tem se portado frente a todos esses acontecimentos que envolvem suas terras? Terão esses conflitos um fim? O programa Mente Aberta recebe o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. E hoje o Mente Aberta está tomando emprestado o cenário do programa Profetizando Vida. O pastor Márcio deixou que a gente usasse o cenário, porque hoje é especial o nosso programa. Nós temos o privilégio, a honra de receber um embaixador aqui, e um embaixador, acredite, do Estado de Israel, o embaixador Yossi Abraham Shelley. Embaixador, seja muito bem-vindo ao programa Mente Aberta, querido. Obrigado a vocês por essa oportunidade de falar um pouco sobre a fé, sobre Israel, sobre tudo. Sobre tudo que envolve, inclusive, nós, porque como povo brasileiro e como cristãos, nós temos um carinho duplo por Israel. Primeiro, por sermos brasileiros, e segundo, por sermos cristãos. Embaixador, a proximidade entre o Estado de Israel e o Estado brasileiro, ela é histórica, né? Nós tivemos, desde a época da nossa colonização, há 500 anos, sim, pessoas que a gente chama de judeus, né, morando no Brasil porque foram perseguidos, né, e moravam no nosso país e construíram nossa nação. Como Israel, como israelense que o senhor é, vê essa questão da perseguição dos judeus ao longo da história? Como é ser de um Estado que é novo, porque se tem 70 anos, mas que foi perseguido? Isso dói muito? Sim, infelizmente os judeus foram perseguidos até 1500 anos atrás. Ele escapou de Portugal e da Espanha em conta da Inquisição. Agora temos o Museu da Inquisição aqui no Belo Horizonte. É uma boa oportunidade de ouvir o que aconteceu. Mas quando as pessoas fugiu de Portugal, ele foi com Carlos Cabral. Temos um judeu que se chama Abraham Gama, que ele foi um dos melhores, principais assessores dele. Os judeus com o Brasil, eles não novos imigrantes. Os judeus fundou o Brasil como brasileiros. Sim. E por isso, quando pessoas dizem, o que é Israel? Israel não é novos imigrantes que vêm daqui, de Lebanon, de todo mundo. Não, nós parceiros de vocês. Com você. Se você vai fazer um DNA, você vê que você 50% judeus. É Israel. Porque é interessante, porque quando a gente fala judeus, nós ainda não estamos falando do Estado de Israel. Né? Nós estamos falando de um... O Estado, eu entendi. O Estado de Israel, depois de todas as atrocidades, depois do Holocausto, terça do povo judeu foi assassinado brutalmente. Depois das cinzas, nós chegamos na Israel. Agradecemos Valdo Aranha, que faz essa decisão definitiva para criar o Estado de Israel em 1947. Por isso, nós sempre vai ser agradecido ao Brasil. O Brasil ser bom conosco, não bom? Sempre agradecer, porque é escrito na Bíblia que ajuda você, você ajuda ele. Eu não gosto disso. Que ótimo. Inclusive, o embaixador, estava conversando com ele antes de começar o programa, mas é bom destacar isso. Embaixador, o senhor está no Brasil há quanto tempo? 1 ano, 1 mês. E já estudava português há o quê? 20 anos? Né? Não sabe nada. Olá, um pouco de francês, um pouco de... Mas Deus me dá a força de aprender muito rápido. Que bom. Porque o embaixador, eu estou surpreso, ele está só há 1 ano e pouco no Brasil e já fala português. Ele resolveu fazer essa entrevista no Mente Aberta sem intérprete, sem tradutor,
e estamos entendendo tudo. Parabéns, viu? Obrigado. Nós não gostamos dos tradutores, porque eu falo, ele fala que ele quer, eu não quero dizer. Não, é um perigo. É um perigo. Às vezes a gente usa tradutores que traduzem do inglês e a gente sabe inglês, não é bem isso que ele disse. Nós temos agora uma brincadeira. Sim. Pessoas me dizem, embaixador, quando você faz negócios, você fala português? Sim. Para pequenos detalhes, eu falo português. Quando ele começa a falar sobre dinheiro, passa para o inglês. Quando ele quer que vá assinar, passa no hebraico. Pronto, aí ninguém entende nada. Agora, o povo de Israel, Israel é um estado muito antigo. Não, um povo muito antigo. Um povo muito antigo. Um dos antigos do mundo, 100 mil anos. 100 mil da anos. Criação do mundo. Sim. Quando a gente vê lá em Gênesis, no livro de Gênesis, fala do chamado de Abraão de Ur dos Caldeus, ele vem para onde hoje é o estado de Israel. Por que Abraão foi um homem que mexeu tanto com o mundo? Qual a razão de três grandes religiões monoteístas vindo de Abraão? Por que isso? O que teve diferente em Abraão? Abraão foi como diz, seguidor da fé, ele gostou de Deus, ele acredita nele, ele faz tudo o que ele pergunta. Sabe, os judeus, diferente de outros, quando Deus tem uma história que diz que quando Deus procurou um povo, ele vai a muitos povos. E cada um pergunta, o Deus diz, você quer ser meus seguidores? Porque as pessoas perguntam, para ser seguidores, o que preciso fazer? Sim. Cada um. Sim. Quando ele chega nos judeus, na Abraão, o anjo fala com ele, ele diz, você quer ser Deus de você? Seguidor de você? Ele disse, nasce venishma. Vamos fazer e depois vai ouvir. É isso diferente, porque todos, quando dizem, vamos fazer isso, o que vai acontecer? O que é escrito no livro? Ele diz, vamos fazer e depois escutar. Isso é diferente. Nós gostamos de fazer, nós acreditamos muito... No trabalho. No trabalho, na educação, na fé também. Sim. Acredito muito. Sim. Agora, Abraão estava ali onde hoje é o Estado de Israel. Sim. Teve filhos, teve sua descendência, até que um de seus descendentes foi levado para o Egito. Sim, Yosef. Yosef. Comigo, Yosef. Yosef Abraão. Yosef Abraão. Um de tribos, tem dois tribos, de judeus, Abraão, Levi, Yitzhak, Shimon. Todos ficam tribos antes, nessa época. Sim. E cada um se titulou. A Cohen, eles que metem na templo de Salomão. Sim. As pessoas, os tribos que fazem guerra, os tribos que fazem oração. Cada um tem seu jeito, como agora. Sim. Cada tribo tem um uma especialité. Exatamente, uma área. E José foi para o Egito, se tornou alguém importante no Egito, José. E depois Israel acabou... o povo de Israel foi quase todo para o Egito, se não todo para o Egito, e ali ficou escravo. Sim. Como o senhor me explica esse povo, passando por tantas dificuldades, conseguir sobreviver? O que tem diferente no povo de Israel? A diferença para nós... é que nós estamos sempre gosta ou não gosta, sempre luta em contra ser escravos, contra ser inferior, perseguidos. Sempre nós temos, como disse, um país guerreiro. Você também, o brasileiro também. Sim. Eu conheço outros países, não quero dizer falar que estão até hoje estão tranquilos, tem problemas na área da África, não faz nada, mas estão tranquilos. Israel não. Tem problemas, quero fazer. Tem problema de segurança, temos solução. Água, solução. Gotejamento, solução. Satélites. Que tem satélites? 8 países têm a possibilidade de lançar e construir satélites. Sim. Que é satélites? A maior tecnologia de tudo. Sim. Um deles é Israel. Israel. Pois é. Tão pequeno o Estado de Israel tem tanta visibilidade. Por que hoje o Estado de Israel incomoda tanto as nações em volta, os chamados países árabes? Por que incomoda tanto? Escuta, eu acho que os países árabes não querem fazer o país como nós. Ele tão, como diz, sumiu. Não sumiu.
raiva. Raiva, ele tem ódio. raiva com o sucesso de nós. Ele não quer fazer que nós. Por quê? Teve 2 oportunidades de fazer. Quando nós estivemos no Líbano, No Líbano. no Líbano, ele diz, nós queremos fazer paz com você. Deixa tudo e larga no Israel. O sul do Líbano, o norte do Israel. Nós deixamos 2001. O que aconteceu? O Hezbollah entra aqui e lança foguete para nós. Primeiro. Segundo, 2005, nós tivemos como ocupado Gaza e toda a região. Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Israelense fica dentro. As pessoas dizem, nós queremos ser livres, sozinhos. Se você vai sair, tudo vai ser bom. Nós saímos aqui. E o que aconteceu? Foguete. Na Beersheba, Jerusalém, tudo. Ele consegue. E o que aconteceu? Eles não querem fazer paz. Porque quando eles querem fazer paz com o Egito, tem um acordo de paz. O Jordão, o rei Hussein, que foi um grande líder, quando ele quer fazer um acordo de paz, tem uma paz. E que eles precisam? Não. Eles dizem, quero Jerusalém, quero... Ele não quer fazer paz. Quando você quer dançar, bailar tango, precisa 2 pessoas. Como não tem uma dança. Não dá para ter paz só com uma pessoa. É isso. Agora, a relação Israel-Brasil é uma relação pacífica, não é, embaixador? Sim. E na área de comércio, de negócio, como estamos? Nós estamos agora melhorando muito. Tive sempre negócios entre Israel e Brasil, quase 2 bilhões de dólares na área da agricultura. Nós compramos a carne, café, milho, soja, isso. A agricultura muito bacana. Tem negócio também. Israel vende aqui fertilizantes e outras coisas da alta tecnologia, segurança como governo. Mas agora nós abrimos um pouco a janela, levamos empresários de Brasil a Israel, por exemplo. Nós tivemos no mês, 2 semanas atrás, 130 brasileiros de Goiás, Maranhão. Empresários? Empresários, não pessoas de religiões, pastores. Sim. Não, eu gostei disso por primeira vez. Ele também veio Jerusalém, Tel Aviv, tudo, mas para agronegócio, para ver o potencial de Israel. Tá? E o potencial de Israel é interessante porque o quadro natural, o solo de Israel, o clima de Israel, é um lugar mais difícil de plantar do que no Brasil. O que Israel pode ensinar para o Brasil? Escuta, Israel, 75% da país, que está em tamanho menor que Sergipe, está semiárido, seco. Isso. Para viver e sobreviver, precisa usar a tecnologia de engodajamento, de irrigação, fazer semente mais forte, que pode acabar o sol, que pode fazer. Essa tecnologia foi feita para nós porque não teve outra alternativa. Sim. Todos os vizinhos estão contra e você não pode ter confiança em nenhum. Sim. Quando você não tem confiança em nenhum, o que você faz? Tem que se fortalecer. É isso. Por isso nós estamos aqui. Agora, o senhor falou de gotejamento, né, e de irrigação. Eu quero que o senhor me explique no próximo bloco, nós vamos para o intervalo, mas o que Israel pode nos ajudar, porque nós temos regiões em Minas Gerais, no nosso estado, mas no Brasil, nós temos o norte de Minas, que é uma região muito seca, temos o nordeste, regiões, bolsões mesmo de semiárido. O que foi feito em Israel, que pode ser feito aqui no Brasil para melhorar a nossa condição? O senhor vai responder depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje tendo a honra, tendo o prazer de receber o embaixador de Israel no Brasil, o nosso querido Yossi Abraham Shelley. Acertei? Acertei, Os nomes da Bíblia. Nomes da Bíblia. É. Eu aprendi que Yossi vem de José e Abraham de Abraão. Sim. Agora também aprendi, e conversando com o embaixador no intervalo, algo muito interessante. Antes de falarmos da questão da irrigação, da água, mas que o senhor tem um amigo lá em Israel que tem o nome também da Bíblia, Benjamim. Que Benjamim é seu amigo lá?
Benjamin Netanyahu é primeiro-ministro de Israel e ficou empresário 25 anos. O senhor foi empresário, então? Empresário, nunca tive embaixador. E quando temos problemas um pouco para nominar um embaixador aqui, 10 anos atrás, um dia falou com ele, ele faz um procedura para que vai ter embaixador aqui para fazer negócios. Nessa área tenho qualificações. Isso, mas também ser embaixador da carreira, isso não é tão difícil. Imagina. É interessante porque no Brasil, o português que chegou aqui, o Pedro Álvares Cabral, ele veio por uma questão também diplomática, mas ele também tinha comércio. A questão de comércio, né? O senhor trabalhava, o senhor era empresário de que área lá em Israel? Estou engenheiro. Sim. Doutor como engenheiro. Temos graduação na Law, jurídico. Temos outros. Estou coronel no Exército de Israel. Temos alguns títulos que não tão importantes. Fui CEO, diretor-geral da Correio de Israel, da empresas privadas. Muito. 25 anos trabalhei fora da política reta. Agora, tem a qualidade de fazer negócio. Quando eu falo com pessoas, eles acreditam que eu sou um empresário. Quando ele fala com um empresário, ele tem um outro jeito. Ele entende. Ele entende que eu sabe que eu falo. Se eu falo sobre gotejamento, sobre irrigação, eu sei a tecnologia, eu sei como funciona, e por isso sempre tem respostas. Sim, sim. No caso do Brasil, isso me incomoda no nosso país, porque nós temos muita água abaixo do solo, o nosso lençol freático. Isso. Nós temos também um oceano imenso. E Israel está ali com o mar Mediterrâneo perto de si, mas um terreno muito mais árido, mais inóspito. Como Israel pode transferir essa tecnologia para o Brasil? Quais as tecnologias que podem ser? A tecnologia está muito fácil. Onde tem mar, pode fazer a dessalinação da água. Também, quando você faz essa dessalinação, você precisa usar a tecnologia que usa menos água, gotejamento. Porque, por exemplo, se você quer irrigar um acre da árvores, da plantação, você pode, cada árvore dar sua dose especial, e não gastar milhares de cubos de água. Por quê? Cada um. Também hoje tem lugares que estão muito longe e você não pode chegar como aos canos. Como você vai fazer irrigação? Isso. Agora usa drones. Para fazer fertilizantes contra doença. Como você pode ver, tem um terreno de 100 mil acres. Você pode caminhar? Não, isso é como milho, trigo, grande. Você manda um drone, ele vê o cor cor verde, cor amarelo, ele sabe que tem uma doença. Ele pode botar um pequeno pedaço aqui, ver no laboratório, fazer um espírito como um doutor que te dá espírito para remédio. Sim. Ele faz uma viagem e dá especificamente essa tecnologia. E também quando você entra no interior, não tem mar, 1000 quilômetros. Então você perfura um poço, bombear água salgada, água suja, e fazer isso. Tem todos. Preciso tomar decisões e ter a preferência. Agora, onde você vai investir? Mas é muito importante o que o senhor está dizendo, porque não é o Estado sozinho. O Estado em parceria com o empresariado, parcerias. Sempre. Israel, todas as coisas estão feitas para empresas privadas. Porque o governo não sabe, olha a câmera, o governo não sabe fazer negócios. Ele não tem essa capacidade. Ele não faz a universidade de fazer negócios. Ele sabe dirigir grandes orçamentos, dividir, economista macro. Quando você chega no micro, o governo falha. Esse é o problema. Todo é setor privado. Quando o setor privado faz negócio, ele tira a economia, ele sube em cima, ele bota as pessoas que estão em desemprego,
quando tem mais, e não precisa entrar no governo, na prefeitura, para receber um pouco de dinheiro. Nós sabemos, infelizmente, em todo o mundo, essa política. Conheço isso, em Israel também, isso não aqui que... Só isso. Tudo. Conhece o prefeito, você entra. Não conhece, você embora. Não, o sector privado é muito forte e paga mais. O governo vai relaxar suas coisas. Israel vai cuidar de outras coisas. Sim. Deixa o negócio... Por segurança. Sim. Isso não pode ser sector privado. Uma boa área. Tem, por exemplo, ruas. Rodovias, transporte. E também construir rodovia sempre o sector privado. Sim. Sim. Pode fazer bem. Sim, fazer bem. O empresariado brasileiro, como o senhor vê? Nossos empresários, eles estão trabalhando direito? As empresas brasileiras são confiáveis? Sim. As empresas que eu encontrei aqui, por exemplo, foi 10 dias atrás, no Hospitalar. Sim. Na São Paulo, grande. Eu vi os negócios de todo mundo. Israel teve stand aqui e também Brasil. Eu fiz 2 acordos de economia com brasileiro e Israel. Preciso escolher. Cada país tem empresários. Tem boas empresas. Infelizmente, tem ladrões. Em Israel é aqui. Sim. Preciso fazer uma pesquisa, mas o empresário brasileiro gosta muito deles. Eles estão firmes, sabem o que eles querem. O sector privado não tem diferença de nós. Sim. Mesmo. Sim. O israelense brasileiro mesmo quando todos falam sobre dinheiro, todos entenderam tudo. É a mesma linguagem. O dinheiro deles, não do governo. Do governo é muito fácil. Mas o deles toma cuidado. Sim. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu, depois de vários presidentes terem prometido, que a embaixada norte-americana em Israel não seria mais em Tel Aviv, seria em Jerusalém. Qual a importância disso, ou isso não tem importância para Israel? Primeiro, é importante. Por quê? Porque todo mundo está em contra. Sim. Significa que é importante. Senão, ninguém vai fazer nada. Sim. Mas a capital de Israel, Jerusalém, está escrito na Bíblia, 3.000 anos atrás. O rei Davi, todos dizem que Israel é a capital. Mas os Estados Unidos feito isso como um símbolo em carimbo que todos vão entrar. Guatemala, Panamá, agora todos vão entrar. Também Brasil. Vamos esperar um pouco. Eu espero que sim. Sim, vai ser. Porque algo interessante sobre... o senhor é embaixador de Israel. O senhor considera qual cidade capital de Israel? É Jerusalém ou Tel Aviv? Sempre teve Jerusalém. Sempre teve o Justiça Tribunal, todas as coisas que estão, os símbolos da nação, foi que em Jerusalém. Sim. E agora, se nós voltamos nas coisas de palestinos, onde ele esteve antes de 67? 67 antes, tem algum povo palestino? Egito, árabes de Palestina? Povos do deserto. Povos do deserto. Agora ele quer, ele quer, tá bom, eu quero também que São Paulo seja uma capital. Pode? Quero. Isso é interessante porque seria mais ou menos nós brasileiros. Qual é a nossa cidade, qual é a nossa capital? A gente diz que é Brasília, a gente considera Brasília. Agora, imagina que o mundo inteiro fala, não, a capital do Brasil... É Bahia. É Bahia, é Belo Horizonte. Ué, eu posso até querer que seja Belo Horizonte, mas nós, brasileiros, consideramos Brasília. O israelense entende que a capital é Jerusalém. Nada melhor do que os países do mundo reconhecerem o que israelense reconhece. Eles, o mundo, quer controlar a soberania de nós países. Como você decide uma vez Bahia, uma vez Rio de Janeiro e trouxe Brasília. O mundo quer, eu acredito que Bahia. Pode falar, ok. Mas cada país tem sua autonomia de fazer, decidir onde é a capital. Esse não faz nada. Se vai ser um acordo, pode trocar aqui, lá, mas soberania. Soberania nacional. Sim. E no caso de Israel hoje, quais são os planos de Israel no sentido territorial? O território de Israel, há regiões que ainda estão em discussão. Israel pretende tirar colonos onde tem colônia? O que Israel tem pensado? Eu gosto sempre, quando fala, dar exemplos. Sim. Exemplos que estão feitos. Quando tive um acordo de paz com o Egito, sim,
Anwar Sadat, que foi matado para os extremistas muçulmanos. Ele pediu, ele disse, esses territórios feitos de nós, Yamit, lugares kibbutzes aqui, Sim. se você quer fazer a paz, tira tudo, 150 mil, como dizem que estão ocupados, ou territórios ocupados, quero que você manda embora em Israel. Quando firmaram, tiramos todos. Com muita dor. Chora, muita dor, com pessoas que 30 anos fazem casas, e mudar, a obra deles, as estufas, a agricultura, tudo foi quebrado e ele foi embora. Significa isso que quando vai ser um bom momento, nós fazemos a paz. Sim. Se depender de Israel, quer a paz. Sim. A paz eterna, não a paz para 2 anos e depois a paz... tudo quebrou, como agora foi o printemps árabe. Ou a primavera árabe, que quebrou todos os estados. Sim. Se fazemos um acordo com a Síria, lembra? 23 anos. O que vai acontecer? ISIS vai ser no parceiro, na fronteira? Irã? O quê? ISIS é Estado Islâmico em inglês, né? Yes. Ele é trilíngue, ele fala francês também. É então, 8 idiomas. Vamos falar russo. E está aprendendo a falar mineirês também aqui, porque nós temos um dialeto em Minas Gerais. Uai, sim. Já sabe. Vamos almoçar uai. Exatamente. Ô, embaixador, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa Mente Aberta. Agradecer muito o que o senhor está fazendo pela relação Brasil-Israel. Que Deus possa abençoar o Senhor, aos empresários israelenses, aos empresários brasileiros, que as nossas nações possam continuar crescendo juntas. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de abrir um pouco a janela e ver em cima de Israel. Vem visitar Israel, vocês, os evangélicos, os empresários, todo mundo, e vão ser bons amigos. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer também você que participou desse especial programa Mente Aberta com o embaixador de Israel e que você possa se comprometer, como nós temos que nos comprometer, a orar pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Que Deus abençoe o embaixador, Yossi e todos os israelenses. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até o próximo programa Mente Aberta. Tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.